Olá, galera da Arsenal Brasil. Estou fazendo esse vídeo aqui para falar um pouco sobre a escolha do Raya sobre o Ramsdale, o que o Arteta disse sobre isso nas últimas duas coletivas, o que a gente pode achar que significa ou não significa, a motivação por trás disso e o que o Arsenal está buscando nessa temporada, que é muito diferente da forma como a gente jogava nas duas últimas temporadas, especialmente na temporada anterior. Então vamos por partes. David Raya começou jogando contra o Everton, foi muito bem no que se propôs a fazer, não foi ameaçado como goleiro, mas por quê? Por que ele teria começado? Porque assim, se a gente for analisar de uma forma bastante objetiva, o Ramsdale não fez nada de errado para perder o seu lugar. Por que ele não está sendo tão valorizado assim? Jogou pela Inglaterra, está brigando pelo lugar na seleção, e aí chega e acontece isso com ele? Que sacanagem com o Ramsdale, não é mesmo? Tem uma questão muito importante aí. Quando o Ramsdale entrou no time, e o Arteta falou isso na entrevista dele hoje, foi a mesma coisa com o Leno. Todo mundo falou, mas não é uma prioridade trocar o goleiro, né? Mas ele entendeu que era na época e se provou certo. O Ramsdale se provou um upgrade significativo em relação ao Bernardo Leno. Não é mesmo? A gente pode lembrar disso aí. O Leno era um cara frio, era um cara que na hora dos grandes jogos, quando ele tinha uma ou duas defesas no jogo para fazer, quando ele não era um jogador muito acionado, ele geralmente falhava, ele geralmente dava problema, e eu acho que não é coincidência que a gente tenha ido atrás de um goleiro que é significativamente o seu grande destaque. Qual é a sua grande característica? Se você for pensar no Ramsdale, quais são as duas coisas que eu penso imediatamente quando eu vejo o Ramsdale? Eu penso que ele é um jogador de jogo grande, sempre vai bem em jogos grandes, e ele é um jogador extremamente intenso. Está constantemente vibrando, se não é com a nossa torcida, é com a torcida adversária. Ele disse um texto que ele escreveu para Players Tribune, que eu já recomendei aqui, que vale muito a pena ler se você consegue ler inglês. Não sei como é que os tradutores da internet poderiam resolver isso, mas enfim. Ele fala com todas as letras que é algo muito importante para a motivação dele. Ele tem uma motivação extra quando é provocado e provoca de volta. Essa dinâmica funciona muito bem psicologicamente para ele. Ele é um jogador de jogo quente. Então, é quase que a antítese do Leno nesse sentido. E em jogos grandes ele não falha. Ele apresenta seus piores desempenhos em jogos mornos, em jogos em casa, e eu acho que ele é parte, sim, da culpa da gente tomar muito mais gol em casa do que fora de casa, por exemplo. Né? Não acho que seja coincidência. Acho que diz muito sobre a personalidade do Ramsdale, entre outras coisas. Isso é um fator que eu colocaria, sei lá, 10 a 30% do motivo da gente ser muito pior defensivamente em casa do que fora. Tem todo um relaxamento de situações onde a gente ou entra relaxado demais ou fica relaxado demais nos jogos. Mas isso é um outro debate. É... Mas só que assim, se você olhar numericamente, e o Raya era um objetivo, quando a gente trouxe o Ramsdale, quem a gente queria trazer mesmo era o Raya. Ele só não estava disponível financeiramente, ele estava por um valor irreal. Eles queriam 50 milhões no David Raya, e a gente não tinha como pagar por ele, basicamente. Então, ele sempre foi um objetivo do Arteta, e o Arteta, quando tem um alvo, ele não esquece. Então, uma coisa, inclusive, boa para a gente pensar para frente, porque que jogador que o Arsenal quis muito, que nós não conseguimos trazer por um motivo ou outro, que agora está voltando a jogar bem depois de uma lesão grave. Pedro Neto, do Wolves. Então, não se surpreenda se a gente for atrás dele de novo. O Arteta é um cara que, quando gosta de um jogador, ele deixa o jogador no radar por bastante tempo. Desde que você não vá a público falar bobagem ou tente dar a volta no Edu, você continua na lista do Arteta até segunda ordem, basicamente.
Então, vamos olhar para os números, a gente pensar, e eu quero fazer um grande asterisco aqui. Eu sei que a estatística de goleiro não é a coisa mais refinada do mundo, mas eu queria buscar com vocês uma explicação interessante por que eu acho que o Raya foi escolhido para o jogo contra o Everton e por que essa situação parece muito com a situação do Ramsdale com o Leno, de muito mais uma passagem de bastão, que talvez seja em câmera muito mais lenta, porque o Leno não era um jogador muito querido pela torcida e ele de fato sentiu muito o Ramsdale no cangote dele, né? Ele jogou mal nas primeiras partidas daquela temporada, então está falando aí de uma competição que o Ramsdale parece muito mais disposto a travar. Então, vamos aqui olhar rapidinho essa questão do das estatísticas, e eu tenho a total ciência de que é visualmente difícil para quem está olhando, mas para quem quiser saber, o nome desse site é FBref e eu estou comparando as últimas 3 temporadas de Raya e Ramsdale. Por que eu escolhi 3 temporadas? Porque para você ter uma base de dados legal para fazer uma análise estatística, você precisa ter eventos. E defesas, surpreendentemente, não são tantos eventos assim num jogo. Quanto melhor o seu time, menos defesas você faz. Então eu quis pegar uma base de dados mais expandida. Então eu peguei das últimas 3 temporadas, né, de 2021 até hoje. Beleza? Para os 2 jogadores. E aí a gente vê nitidamente que o Raya acaba se saindo melhor ou igual em quase todas as estatísticas. Né? Eu acho que a principal estatística que a gente pode tirar da primeira linha aqui, dessa linha geral, é que o Raya tem um índice de save. E aí, ó, eu vou até pegar a definição aqui deles. Save percentage, percentual de defesas. Todos os... isso aqui inclui chutes que estavam indo na direção do gol, que seriam chutes em alvo, que foram parados pelo goleiro ou por um defensor em cima da linha ou alguma coisa assim. Então, tem um pouco de distorção, mas a gente está falando aí de uma amostragem de quase 300 chutes a gol para cada um. Então é um número bacana para fazer uma estatística. Isso aqui é muito interessante, né? Nenhum dos dois pegou nenhum pênalti, mas erraram 3 contra o Ramsdale, mas isso não quer dizer muita coisa. E aí quando a gente passa aí para as estatísticas mais qualitativas, a gente começa a ver que tem algumas distorções a favor do Raya, né? O Raya concedeu 4 gols a menos do que o esperado nesse período. Se você for basear em post-shot expected goals, o que é post-shot expected goals? É a estatística de qual é a probabilidade do goleiro médio pegar aquela chance criada especificamente. E acho muito interessante que o nível médio da finalização do adversário é muito similar, ponto 23, ponto 27. Então a gente está falando de coisas bem similares num pool de 300 chutes a gol. Então o Raya tem sido mais eficiente que o goleiro médio e o Ramsdale tem sido menos eficiente que o goleiro médio. E aí tem outra questão. Passes mais longos do que 40 jardas, 36 metros. O Raya tem 40% de conversão nos passes longos e o Ramsdale tem 27%. Difícil, né? Isso não vale. Isso aqui conta com a saída de jogo, né? O chutão do tiro de meta. Sem tiro de meta, é pior ainda para o Ramsdale, né? O Ramsdale tem 34%, o Raya tem 47% de aproveitamento. Então a gente está falando aí de um aproveitamento bem alto. Mas essas 2 estatísticas aqui, para mim, são as mais interessantes de por que o Raya jogou contra o Everton e o Ramsdale ficou no banco.
O Raya é uma máquina de pegar cruzamentos. Ele pega 8% das bolas que vão na área. Em compensação, o Ramsdale pega apenas 6%. Ele não é um goleiro que gosta de sair muito da sua linha, ele não gosta de sair do gol. E o Everton era sabido, ia pendurar tudo que é bola na área. Então o Raya, apesar de ser 15 centímetros mais baixo que o Ramsdale, se mostra melhor posicionalmente e se comanda melhor a sua área. Então isso também é um dado muito importante. E aí, como sweeper, o Raya saiu do gol menos vezes. Tem que considerar que o Brentford encurrala menos seus adversários do que o Arsenal. Mas você vê que por jogo ele está mais à frente. Ele é um cara que se sente muito confortável jogando muito longe do seu gol. Outro dado importante, no texto que o Ramsdale escreve para o Players Tribune, ele falou com isso, que ele teve que negociar com o Arteta um meio termo, porque ele fica extremamente desconfortável muito longe do gol. Eu acho que talvez o gol do Andrés Pereira pelo Fulham, naquele erro do Saka, mostre bem como o Ramsdale tem esse desconforto, né? Porque ele estava meio desnorteado ali na hora de voltar para o gol. Enfim, eu acho que eu consegui, a partir dessas estatísticas, aqui a gente está falando, enfim, de estatísticas que são mais relacionadas a jogadores de linha, a tratar bem desse assunto para depois a gente fala sobre isso aqui, vou falar na segunda parte, mas então acho que essas são as razões principais do Raya do Ramsdale ter sido preterido em relação ao Raya. Seu grande comando de área e a sua precisão em passes curtos e passes longos em especial. A ideia contra o Everton claramente não era ir longo, porque se você for olhar o que a gente tinha para oferecer no ataque, o que eles tinham para oferecer defensivamente, era uma estratégia muito fútil jogar longo, né? Jogar longo não ia funcionar. E o que acontece? Uma característica que a gente percebe com muita frequência é que sempre que o adversário pressiona muito, o Ramsdale rapidamente sai do plano A, que é continuar jogando curto e continuar frustrando o adversário nessa saída de jogo, e ele rapidamente entra no modo vou chutar longo. E eu acho que é um dos grandes motivos dele ter um índice de acerto tão inferior com a bola rolando, porque na saída de jogo, o índice deles é parecido, é 65% a 62%, é margem de erro. Mas na bola em jogo, é 30% a mais pro Raya. Por quê? Porque o Raya, quando vai longo, ele vai consciente que ele quer ir longo, ele tem um alvo e ele vai. Muitas vezes o Ramsdale não tem essa visão, ele tá com pressa e ele chuta onde ele acha que vai ter um jogador. Isso tem uma grande diferença. Então, essa falta de calma, de confiança no próprio taco, com a bola nos pés do Ramsdale, acaba que está se demonstrando cada vez mais uma questão para o time. O time precisa evoluir tecnicamente, e vou falar sobre isso agora. E essa falta de habilidade com os pés do Raya tem sido uma questão. Rapidamente, eu não acredito que a gente esteja falando de uma rotação de goleiros aqui. Eu acho que isso é uma passagem de bastão. Eu posso estar errado. O De Zerbi lá no Brighton está revezando seus goleiros, cada um joga um jogo, mas são jogadores com características muito diferentes. Eu não consigo ver o Ramsdale tão diferente assim do Raya em características de jogo. O Raya parece ser simplesmente um jogador mais completo do que o Ramsdale. E eu falo isso com uma certa dor no coração porque eu gosto do Ramsdale. Eu acho ele uma personalidade interessante, eu acho ele um jogador interessante, o ser humano me interessa. Eu gosto de ver o Ramsdale debaixo da baliza do Arsenal. Mas eu tenho que reconhecer que tudo demonstra o meu teste do visual, os números demonstram que o Raya pode nos trazer algo que o Ramsdale não tem. Há alguns meses atrás, o JJ Bull da Tifo fez um vídeo sobre quando contrataram o Raya. Por que o Ramsdale seria substituído? E aí ele teve um papo com um cara que era preparador de goleiro, que trabalha num time da Premier League, que ele falou, conversei com um cara em off, para eu entender aqui, e ele me mostrou alguns frames mostrando como o Ramsdale ele tem certas dificuldades em fechar ângulo. Ele fecha os ângulos meio mal, ele é meio
Ele tem dificuldade, porque isso, para fechar ângulo você tem que ficar muito longe do seu gol às vezes. Toda vez que envolve ficar muito longe do gol, ele demonstra uma certa dificuldade de consciência de posicionamento. Ele não consegue se situar muito bem. Ele acaba deixando um lado um pouco mais exposto. Enfim, eu vou tentar linkar isso na descrição, esse vídeo do J.J. Ball. Mas enfim, me parece que o Ramsdale deve, para mim, ser o goleiro da Champions League nessa fase de grupos. Mas eu acho que vai existir uma passagem de bastão natural para o Raya. Porque ele é simplesmente um jogador mais confiável para o que a gente quer. E aí eu convido vocês a reverem o nosso jogo contra o Manchester United e entender a importância que tem um goleiro que é muito seguro com os pés. O Onana sequer é bom com as mãos. A gente viu contra o Brighton que ele tem bracinho de dinossauro no jogo. Foi muito engraçado. Mas contra a gente, o Manchester United estava completamente entregue às baratas. Ao nosso tipo de pressão, que se eu for usar uma terminologia de basquete, eu usaria aqui, a gente usou uma pressão 3/4. Né? A gente criou um bolsão perto da grande área do Manchester United de forma que eles não conseguissem progredir de uma forma que não fosse pelo passe longo, mas sem dar muitos botes. Quando a gente deu bote, a gente até recuperou a bola, mas o Havertz errou e foi gol dos caras. Mas foi um caso de overpress, porque o Rice se empolgou e ficou um pouco desprotegido ali. Não estou tirando a culpa do erro do Kai Havertz, mas o gol poderia ser. O erro do Kai Havertz poderia ter sido evitado se o Rice estivesse na posição onde ele deveria estar. O momento onde o Garnacho quase faz aquele gol, que dá o Michael Jackson do Gabriel Magalhães, é um caso muito parecido que o Rice faz um overpress e deixa o Gabriel Jesus um pouco exposto e ele toma aquela falta e a bola segue, enfim. E depois tem um impedimento. Então, até vou falar um pouquinho do Rice. Eu vou aproveitar para falar agora do Rice. Eu adoro o Rice, tá? É uma contratação sensacional, um jogador completamente diferente do Partey e eu acho que é exatamente o que a gente queria para a próxima fase do Arsenal. O que o Rice traz que o Partey não tem e o que o Partey tem que o Rice não tem. Vamos começar falando pelas coisas que o Partey tem e o Rice não tem, que elas são menores e mais fáceis de explicar. O Partey tem duas capacidades muito fundamentais que fazem ele um volante muito bom. Ele joga dentro do bloco adversário, ele fica muito confortável entre a linha de defesa dos meias e a pressão inicial dos ofensivos do adversário. Eu poderia botar um mapinha aqui, mas eu acho que não vai ter uma utilidade muito didática. Ele fica muito bem ali e ele consegue girar, olhar para frente e encontrar os jogadores dentro das linhas de passe de uma forma que poucos jogadores no futebol mundial conseguem. Talvez só ele e o Rodri hoje em dia consigam fazer isso de forma consistente. Eu não acho nem que o Tchouaméni faz isso muito bem. Então, achar que o Rice ia chegar e de cara, plau, começar a fazer isso era completamente irreal e o Arteta sequer cobra disso dele. Note que o Rice geralmente recebe a bola de frente para o jogo, não de costas para o jogo, porque diferente do Wenger com o Xhaka, ele não quer destruir o jogador. O Xhaka de frente para o adversário poderia tá jogando de 6 de voo de novo lá com o Xabi Alonso, tá dando tudo certo. Então talvez tenha sido um dos maiores erros táticos do Wenger simplesmente ter jogado o Xhaka aos leões e não ter entendido muito bem como é que o futebol estava progredindo naquele momento. Isso é o risco de você deixar gente por tempo demais numa função. Mas eu entrei num parêntese aqui. Então o Partey é muito melhor do que isso. É muito melhor nessa questão do domínio do espaço interno do adversário. E o Partey é um jogador que tem um senso posicional, assim, de ir para o lado e tudo mais, de dar consequência para o jogo melhor que o do Rice, mas não muito melhor. O que o Rice faz melhor do que o Partey? Primeiro, ele está em campo mais do que o Partey. Ele é um jogador extremamente resiliente, fisicamente. Ele está em campo mais vezes do que o Partey
ele joga mais tempo do que o Partey, ele joga de forma mais intensa do que o Partey, porque ele tem um motor maravilhoso. O cara fisicamente é um espécime físico muito superior ao Partey. Primeiro parêntese. Isso aí é fato. Não tem como discutir. Segunda coisa que faz ele ser muito melhor do que o Partey. Defendendo, ele é muito melhor do que o Partey. A noção do bote que ele tem que dar, aonde ele tem que cobrir, isso é muito melhor do que o Partey fazia. Essa cobertura defensiva do nosso sistema é... Nisso aí, o Partey, o Rice é muito melhor do que o Partey. Eu acho agora eu quero mostrar para vocês no negocinho. Pera aí, vamos lá. Vamos lá. A gente joga, teoricamente, assim. Deixa o Havertz, deixa o Nketiah, isso não é importante. O Rice tá tão bem, mas tão bem, que o Zinchenko tá começando a jogar super adiantado, porque o Rice está conseguindo segurar essa onda sozinho aqui. A gente está jogando num 3-1, muitas vezes, ou num... mais ou menos assim, né? A gente joga com a nossa unidade defensiva dessa maneira aqui, cara. Deixa eu botar maiorzinho pra vocês verem. A gente tá jogando com a nossa unidade defensiva dessa maneira aqui. E o Zinchenko está muito mais solto do que estava em outras oportunidades por causa dessa incrível capacidade de leitura do Rice, de pular na ação e ser esse patrulhador aqui de uma forma que o Partey simplesmente nunca conseguiu fazer. Tá? Então, isso tem sido nota 14 assim, do Rice. Ele tem nos permitido fazer algo que a gente não conseguia. E é sempre bom quando isso acontece, porque é sinal de que a gente está progredindo para um próximo passo num plano do Arteta, que na cabeça dele já falou que tem 5 fases, a gente está na fase 3, se eu não me engano, ou na fase 4. Então a gente ainda tem coisas para evoluir. A principal questão que a gente está evoluindo, por que a gente perdeu o campeonato ano passado? A gente perdeu o campeonato ano passado porque a gente tomou gol demais. Eu vou te abrir aqui o Understat, que é um site de estatísticas muito simples, não tem nada demais, mas ele é bom justamente por causa disso. Nessa temporada, nós sofremos 6 gols já no campeonato. Certo? Então tomamos 4 gols. 4 gols. Tomamos 4 gols? Tomamos 4 gols. Contra 4 goals expected. Se a gente fizer a tabela por expected goals against, ou seja, os gols que a gente se espera que a gente sofra, né? Nota, o primeiro lugar está o Manchester City com 3.6, tomaram 3. A gente está com 4.1, tomamos 4. E o terceiro melhor é o Newcastle com 5,5. O quarto melhor é o Chelsea já com 6. Então, em 4 jogos, a gente já demonstrou que a gente consegue restringir o adversário a muito menos chutes a gol do que na temporada passada e a muito menos chutes a gol de qualidade que na temporada passada. A gente está defensivamente muito mais controlado. E eu acho que isso em grande parte tem a ver com o Rice estar onde está e com a proposta de jogo do Arsenal. E por que eu digo isso? Deixa eu compartilhar aqui um dado com vocês que eu acho muito interessante, que foi levantado pelo... Ai, caramba. Deixa eu pegar o crédito aqui certinho. Pelo Lewis Ambrose, que escreve lá pro Arsblog. Ele selecionou isso aqui, eu acho muito interessante, então eu vou compartilhar com vocês. Esses dados aqui são muito interessantes. A gente está vendo aqui, são estatísticas por jogo. Veja bem, ele comparou os 5 jogos da gente na temporada passada, com os 5 adversários que a gente pegou, a média total e a nossa média atual. Vamos lá. Toques do nosso adversário no terço final de campo, ou seja, no nosso terço defensivo. Em média, na temporada passada, a gente está falando aí de 103 toques na bola por jogo. A gente reduziu isso para 88, isso é 15% a menos. Dentro da área, diminuiu também um pouco, de 17 em média para 15. E olha o nosso número de passes. Foi de 500 em média contra esses mesmos adversários para 580
um aumento significativo, quase 20%. E a nossa qualidade, né, nossa porcentagem de passes completos também aumentou. O que isso significa? Significa que aquele papo do Arteta de morte por 1000 passes é de fato o objetivo dele. Ele quer que a gente seja mais chato, mais ponderado, que a gente canse mais o adversário, porque quanto mais a gente está com a bola no campo de ataque, menos o adversário cria. E se você for olhar para as estatísticas de field tilt, que é o quanto do tempo a gente passa no campo adversário, quanto tempo o adversário passa no nosso campo, a gente tem dominado as estatísticas de uma forma que só o Manchester City faz. Não é coincidência, né? A gente está tirando muito a emoção do jogo e eu acho que isso é intencional. Nosso ataque ainda não está produzindo como deveria, mas é uma adaptação que também é de pessoal. A gente está sem o Gabriel Jesus, que é o nosso principal atacante. O Nketiah tem feito um bom trabalho. O Nketiah da temporada 2023 é muito melhor que o da temporada 2022. Esse Nketiah eu acho um jogador digno de ser mantido no elenco. O Nketiah da temporada passada eu não gostava. Então eu acho que ele evoluiu bastante nesse verão. Ele é um jogador melhor. Então tudo bem, mas ele não é o Gabriel Jesus. A introdução do Havertz tem sido caótica, não tem sido tão fácil. E o próprio Fábio Vieira, embora tenha entrado bem, mereça seguir titular. Eu acho que ele tem que ser o titular no derby, por exemplo. Eu acredito que ele ainda não encontrou, digamos assim, o seu melhor futebol na finalização, né? Acho que se ele fosse um pouquinho mais clínico, a gente tinha simplesmente passado o carro no Everton e teve algumas chances muito boas. Mas tem uma outra questão. O Fábio Vieira, em 26 minutos com o Martinelli em campo, fez aquele lado esquerdo brilhar de uma forma que a gente não vê com o Havertz. E só que ele com o Trossard não combina tanto porque o Trossard vai muito para dentro. É a característica do jogador, eu não estou criticando o Trossard, mas ele é muito diferente do Martinelli. Então talvez a gente sabe que Trossard com Havertz não combina, porque eles tentam ocupar o mesmo espaço e batem cabeça, especialmente quando o Trossard jogou de centroavante. Talvez ele jogando pela ponta seja menos caótico. Mas é uma combinação esquisita. Não gosto dessa combinação. Então eu acho que vale super a pena a gente apostar no Fábio Vieira. Mas um cara que seria interessante a gente testar na ponta esquerda nessa situação, eu acho que seria o Smith Rowe. E talvez com o jogo contra o PSV, o Arteta não vai fazer isso. Porque o Smith Rowe claramente está com uma ordem de tipo assim: eu quero que você vá para a Carabao Cup para se provar. Porque eu não confio em você. Acho que a ordem é por aí. Mas o Smith Rowe tem espaço para crescer ali na esquerda ou na direita no lugar do Saka. Obviamente não como titular nesse caso. Mas por quê? Porque o Smith Rowe é um jogador que, embora não seja um ponta tradicional, ele é um cara que ataca muito o oponente. Né? Ele tenta sempre carregar e driblar, que é algo que o Martinelli traz e que mais ninguém traz. Né? O Nelson traz, mas num nível já inferior. Mas taticamente o Rios Nelson faz um trabalho muito bom pela esquerda de ser um Martinelli da Shopee, basicamente. Eu quero esperar o Fábio Vieira ver como é que as coisas vão se dar com Jesus, especialmente em campo, que é um jogador que oferece certos movimentos que o Nketiah não oferece, especialmente caindo para a esquerda. O Nketiah é bem melhor caindo pela direita. O Jesus é muito bom de qualquer jeito, porque ele joga pra cacete. Então, isso é esperar, mas o nosso ataque não clicou ainda por alguns motivos que eu estou elencando aqui. E outro motivo importante também é que o Saka, embora você olhe para os números e você fale, bicho, tá tudo certo, não tem nada de errado acontecendo com o Saka, dá para ver que ele tá uma marcha abaixo. A gente não sabe se isso é físico de propósito, se eles estão falando assim, olha, vamos segurar agora porque depois você precisa explodir mais na frente da temporada e tudo mais, você é um cara que não tem reserva, então a gente tem que te manejar de outro jeito. O que é altamente possível, diga-se de passagem. O Arteta, o Saka é um jogador com muita sabedoria nesse sentido de saber jogar, digamos assim, no modo de segurança dele. Ele rende muito bem jogando tipo, em terceira marcha, porque ele é um jogador fantástico. E é sempre bom lembrar disso. Mas ele não tem sido espetacular e essa falta desse Saka espetaculoso acho que também é um problema pra gente. Mas, assim, em geral,
a gente está lidando com times muito mais defensivos do que na temporada passada contra a gente. Que eles se aventuram muito menos. A gente não consegue nem fazer aquelas transições de 20 passes muito loucas que a gente fazia. Porque os caras já estão lá atrás o jogo inteiro. Então ainda tem esse fator extra. A gente está tendo que quebrar defesas muito, 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 muito conservadoras. A gente não tinha que lidar tanto com isso na temporada passada, pelo menos até a metade da temporada. Depois da parada da Copa, a gente teve que lidar mais com isso. A gente também teve muitas dificuldades nesses jogos na temporada passada também. Só que a gente tinha menos controle, a gente tomava mais gol e a gente transformava os jogos em mais caóticos. Então, eu acho que o próximo passo é de fato fazer esse ataque clicar de alguma forma, mas a forma como a gente está defendendo e controlando os jogos ser essa, digamos, essa sucuri nos jogos, assim, deixa o jogo chato, amarrado, os caras não conseguem fazer nada, eles vão cansando, alguém erra, gol. É assim que a gente está tentando ganhar. Não acho que seja coincidência que a gente está criando, dando tanta ênfase na nossa criação por escanteio, porque tem uma estatística engraçada que eu não estou achando agora. Porque eu ouvi num podcast, não consegui achar depois. O Arsenal está com uma quantidade fora do esquadro de escanteios. Deixa eu ver se eu acho aqui. Óbvio, apareceu um site de aposta esportiva. Eles têm essa estatística. Vamos lá. Não, pô, eu não quero betar. Mas vamos lá. Só pra você ter uma ideia. É, linha de aposta. O que acontece? Eles estão aqui fazendo. Nas linhas de aposta, você aposta em escanteio, que vai ter mais que tantos ou menos que tantos escanteios. A linha dos times é tipo 5 por jogo, 4 por jogo. O Arsenal é over 8 já. Então, as próprias estatísticas elas mostram que o time tem conseguido uma quantidade de escanteio absurda por jogo. O Arsenal tem conseguido em média 7,8 escanteios por jogo. Então, assim, a gente tem conseguido muito, muito escanteio, porque a gente fica muito colado no campo adversário o tempo todo. E acaba que uma hora a bola bate em alguém, enfim. Perdão, a nossa média é 9,4. 9,4 por jogo. Nossa média nesses 5 jogos. É uma média altíssima de escanteio. Então a gente tem que transformar esse escanteio em gol. Então o Arsenal, cara, o Nicolas Jover tá trabalhando feito um doido, porque a gente tem cada semana aparece uma estratégia diferente. Contra o United, eles viram no vídeo que o United tinha uma característica de colocar muita gente no primeiro poste, para fazer com que essa bola não chegue em ninguém, né? Se você bota 4, 5 pessoas ali, é muito difícil o batedor do escanteio acertar alguém, porque ali é o lugar mais perigoso, então eles movimentam muito aquele lugar. O que o Arsenal fez? Preparou uma jogada ensaiada no segundo pau pro Declan Rice. Aí, contra o Everton, eles estavam esperando que o Arsenal fosse tentar explorar o segundo pau. O que o Arsenal fez? Jogou 8 dos 11 escanteios curtinhos. Por quê? Primeiro que você pega o adversário de surpresa. Segundo, fundamentalmente, e foi um argumento que eu li que eu achei muito bom, que é o seguinte. Se você consegue tabelar e cruzar do bico da área, você tá tendo um cruzamento muito mais próximo, tipo quase 20 metros para dentro do campo. A chance de você acertar esse cruzamento é muito maior. É basicamente isso. Então, o Nick Over está trabalhando muito bem nisso. O Arsenal é o time que, desde que ele tomou as rédeas da nossa estratégia de bola parada, começo da temporada passada, a gente é o time que mais fez gol de escanteio, são 16 gols já. Isso dá quase 10% dos nossos gols nesse período. Então, assim, é bem significativo. E assim, a gente vai criar muitos gols ainda assim, porque a criatividade dos caras parece ser infinita, é impressionante. Eu fico às vezes surpreso do quanto as pessoas conseguem trabalhar rotinas de escanteio e sempre surpreender o adversário, né? Porque parece inicialmente que seria um número finito de opções, mas aparentemente o número é infinito de opções. Dito isso, eu acho que eu fiz um apanhado bem grande sobre o que a gente está fazendo, por que o Arteta talvez queira trocar de goleiro de forma definitiva. Vocês podem concordar, discordar, isso é do jogo. Novamente, só peço para vocês serem educados entre vocês,
né? Não desrespeitem o meu trabalho, ou seja, vocês podem falar que eu não entendo nada de futebol, que eu sou burro, tudo mais, não tem problema. Só não me xingar e não fazer propaganda do seu programa. Eu acho que isso é coisa de criança. Enfim. Se pessoas quiserem ter um debate adulto sobre futebol, vocês podem só me chamar, perguntar o que eu acho. Eu tenho arroba no Twitter, eu tenho arroba Arsenal Brasil, eu quase estou sempre online, eu respondo as pessoas numa boa. Acho que vocês criam, às vezes tem gente que cria castelos de cartas para criar esses espantalhos, para se sentir depois, para se dizer depois desrespeitado, oprimido e tal, quando na verdade não tem nada acontecendo. Mas enfim, até peço desculpa por ficar colocando esse tipo de coisa em vídeo, mas enfim. É isso, muito obrigado. O próximo vídeo vocês vão ver provavelmente é o pós-jogo do PSV contra o Arsenal, que eu espero que eu esteja falando, goleamos esses caras. É isso, até mais tarde. Mais tarde. Valeu, galera.